Olá, gente. Hoje estou aqui para trazer mais um capítulo desse livro que eu já iniciei as aulas, né? Curso sobre Spinoza, Gilles Deleuze, ok? E eu já iniciei essas aulas, né? Com um primeiro capítulo, né? Que falava sobre o afeto e a ideia, né? Hoje eu vim tratar da aula de Deleuze, do dia 25 de novembro de 1980, falando sobre filosofia e teologia. Então, Deleuze ele começa, né, dizendo o quanto ele acha curioso que o pensamento, né, até o fim do século XVII, falava de Deus, né, falava o tempo todo de Deus. E o Spinoza, um judeu excomungado, né, ele não era diferente, né, ele também falava de Deus e, e não foi o último, né, Deleuze vai dizer, né. Então, ele diz que o pensamento, ele era obrigado, o pensamento dessa época, né, até o século XVII, final do século XVII, a falar de Deus, porque era uma exigência, né, uma exigência da Igreja Católica, os pensadores, os artistas, levarem em consideração os temas religiosos, ok? Mas o Deleuze ele vai fazer uma relação, né, da filosofia com a pintura, e a pintura levava, assim, muito em consideração essa questão do divino, certo? Então, ele pergunta: há uma coação inevitável nessa época? Deleuze vai dizer que sim, né? Existe uma coação. Entretanto, o divino ele era utilizado como meio de libertação, como meio de criação. Por quê? Porque poderia se criar, né, muitas coisas, era liberada a criação quando se ia pintar Deus. Por quê? Porque Deus ele não precisa de algo verossímil ou exato, ok? Então, poderia se liberar, assim como na filosofia, na pintura, né? As linhas, as cores, o pensamento, né? Então, era a nível de Deus que o artista e o filósofo, eles não tinham por obrigação representar nada, ok? Representar alguma coisa. Então, Deleuze então vai trazer aqui um exemplo, né, de Leibniz, que pergunta, né, qual o papel de Deus na criação do mundo, né? Qual o entendimento de Deus na criação do mundo, né? Então, Leibniz conta, né, que Deus ele tem um entendimento infinito, que não se parece nada com o nosso, que é finito, ok? Então, antes que Deus criasse o mundo, não existia nada, ok? Só o entendimento de Deus, né? E possíveis no entendimento de Deus. Há uma possibilidade, digamos, de mundos possíveis, certo? Que eles tendem à existência, mas cada um possui uma quantidade de perfeição, ok? Só que todos querem existir, mas isso não é possível. Por quê? Porque Leibniz vai dizer que nem todos têm formam, né, as combinações compatíveis para existir. Somente passará a existência o mundo a qual tem a maior quantidade de perfeição e que tem as melhores possibilidades, as melhores combinações compatíveis. Somente esses mundos seriam possíveis, ok? O que tem a melhor combinação. Então Leibniz diz: Deus cria o mundo como se joga xadrez, né? Escolhendo as melhores combinações.
que tem os seus graus de perfeição, né? Então, Deleuze vai dizer que esse é um conceito, né, de Deus, no qual se encontra, né, a liberdade e a liberação do pensamento, já que o conceito ele não está obrigado a representar nada, né? Ele não tem que representar alguma coisa pré-existente. Deleuze, então, vai trazer outro exemplo aqui, né, do Plotino, né, ele vai trazendo esses exemplos, né, do Leibniz, do Plotino, para chegar em Spinoza, ok? Então, ele vai dizer assim, Plotino, ele traz a ideia do uno, ok? Como origem do ser. O ser, ele sai do uno, ok? Mas o uno, mas o uno, ele não é o ser, ele é superior ao ser. O uno não sai de si mesmo, certo? Porque senão ele não seria o uno, ele seria dois, ok? Mas ele emana o ser, o uno emana o ser. Isso aí o Deleuze vai dizer, né, que será a linguagem da pura emanação, ok? Então, mas ele vai dizer então que o ser, ele sai do uno e ele, né, ele sai do uno trazendo essa fórmula emanativa, certo? Mas ele vai dizer que o ser, ele complica todos os seres que parte do ser, ele complica todos os seres, certo? E cada ser explica o ser, ok? Então ele vai dizer que haverá um duplo, né? Complicar e explicar. Cada coisa explica um ser, certo? Mas o ser complica todas as coisas. Então, não há mais emanação nesse momento. A emanação só acontece no momento quando o ser emana do uno. Então, não há mais emanação, certo? O que vai haver agora é uma sequência evolutiva, que evolui como uma causa imanente em relação aos seres, ok? Então veremos então que Plotino, que não era cristão, ele vai trazer uma ideia cristã, né, de uma causa criativa, certo? Que vai aparecer na história da filosofia, certo? É essa ideia da imanência, ok? Mas essa ideia ela é refreada pela igreja, né? Porque a acusação de imanentista poderia ser considerada uma heresia na igreja católica, porque confunde Deus com a criatura, né? Então era uma acusação que não se perdoava. Então chegamos em Spinoza, ok? Spinoza, ele é, ele foi precedido, né, de todos os imanentistas que surgiram antes dele, né, que estavam ocultos porque eram perseguidos pela igreja, né? E qual é essa ideia imanentista? É que Deus está no mundo e o mundo está em Deus, ok? A proposição de Spinoza é a seguinte: Deus, ele é uma só substância absolutamente infinita, ok? E essa substância, ela possui todos os atributos. Os atributos são as maneiras de ser dessa substância, que é Deus, ou o que chamamos de criaturas. As criaturas, os atributos, são as maneiras de ser dessa substância. Uma só substância com todos os atributos e seus modos de ser, ok? Então, veja bem, dessa forma, não há hierarquia, certo? Não há sequência, como tem em Plotino, certo? Não há. Por quê? Porque se Deus é uma substância infinita, em que suas, digamos, suas criaturas, seus atributos, seus modos de ser existem, né, dessa substância, então não há hierarquia nenhuma nos atributos de Deus, ok? Todos os atributos
Todos os atributos fazem parte, emanam da substância e nenhum vale mais do que o outro. Então veja, né, em Spinoza não há, certo, mais do que uma causa imanente, ok? Só há uma causa imanente. Então, assim, se o pensamento ele é um atributo da substância, né, um modo de ser da substância, se a extensão, né, é o modo de ser da substância, o Deus, certo? Deus, ele é a única causa absolutamente imanente e infinita, certo? Nesse sentido, não existe hierarquias, não existe sequências, não existe consequências. É como se tudo estivesse sobre um plano fixo, só que esse plano ele não é imóvel, é um plano móvel, certo? Onde as coisas elas estão em movimento, ok? E, e, e não há hierarquias, ok? Bom, gente, muito obrigada por quem assistiu este vídeo. Logo estarei com as próximas aulas do Deleuze, né? Falando de Spinoza. Muito obrigada.